Então, hoje estamos abordando o capítulo 8 de Atos. Eu vou pedir então para a Valquíria estar lendo o texto para a gente, por gentileza. Atos, capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque haviam muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do seu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Pedro lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco:
Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava a todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém, meus queridos. Então a gente vê capítulo 8 aqui, começa falando sobre a primeira perseguição. Antes da gente começar aqui falar um pouquinho sobre a perseguição, esse é um capítulo importante, que aqui a gente vai abordar alguns assuntos que é um pouco mal interpretado nos nossos dias, né? Que a gente vê questão do descida do Espírito Santo, e aí as pessoas assimilam com o batismo com o Espírito Santo, e aí não tem como a gente não ler o texto e nos perguntar por que Pedro, no caso, orou para que o Espírito descesse, e aqui mostra o texto que eles eram batizados. Então a gente vai abordar todos esses assuntos, né? E eu vou tentar cobrir de uma forma geral, né? Para que a gente entenda ele com a harmonia dos outros textos, no caso, né? É importante a gente, quando a gente estuda a Bíblia, a gente não usar apenas versículos isolados, né? Porque quando a gente olha só um versículo isolado e se baseia apenas nele, a gente pode interpretar de uma forma errada. Por isso que eu sempre incentivo os irmãos a lerem a Bíblia toda e sempre analisar os textos, né? Que aí a gente vai ter um entendimento maior, né, do cenário completo, né? E a Bíblia, ela é totalmente harmônica, ela não se contradiz de forma alguma, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue entender. E essa é a orientação que nós temos da própria Bíblia, né? A Bíblia não fala que nós devemos apenas ler, mas nós devemos também analisar os textos, meditar nos textos. Então, é uma forma mais extrema, né, que a Bíblia nos orienta, realmente para que a gente entenda a Bíblia num todo, e não somente textos isolados, tá? Então, começando aqui, a gente vê que nesse período aqui, nós vemos que levantou aqui uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A primeira pergunta que a gente se faz, né, muitas pessoas me perguntam isso, mas Deus se alegra no sofrimento, no nosso sofrimento? Inclusive, até a Valquíria, em uma das aulas com as crianças, disse que a minha filha perguntou para ela, né? Ela estava explicando sobre Jó, e as crianças mesmo, é uma coisa natural da gente questionar. A minha filha perguntou para ela, mas como assim, né? Sofrimento? Por que Deus quer que a gente sofra? Então, assim, uma criança pode entender isso, né? E não tem como nós não pensarmos isso, né? Por que Deus quer que a gente sofra? Ele quer que a gente sofra mesmo, né? Se nós vermos a Bíblia, ela é bem harmônica, como eu sempre digo. E a gente vê em próprio Atos aqui, a gente já viu no caso dos apóstolos, que eles se sentiam alegres por serem perseguidos pela causa de Cristo. E se nós olharmos Tiago, eu vou ler aqui o texto, no capítulo 1 mesmo de Tiago, nós vemos que ele começa falando sobre isso no versículo 2 ao versículo 4, que ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Note bem que, se nós entendermos aqui o que Tiago está dizendo, já nos responde, né, o porquê que Deus quer que nós passamos por provações, por aflições, às vezes passar dificuldades, justamente porque as várias provações, né, da nossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, a pedagogia de Deus, ele permite que nós passamos por várias situações, às vezes difíceis, aflições, para que nós venhamos a crescer. Então, eu sempre falo para os irmãos, né, nós vemos na Bíblia, que nós estamos nesse mundo passageiro por um tempo. E um dia nós iremos viver com Jesus.
E ali, quando nós falamos de viver no céu com o Senhor, é uma eternidade. Nós estaremos aqui nesse mundo alguns anos. E Deus aqui, ele trabalha no nosso caráter, ele trabalha nas nossas vidas, e nós vemos que a pedagogia dele, ele permite, às vezes, o sofrimento para que nós venhamos a crescer. E eu vejo que, muitas vezes, também nós nos desapegar desse mundo, né? Eu acho que esse talvez seja, num mundo onde oferece tanto conforto para nós, talvez o maior desafio que nós cristãos temos é justamente nos desapegar das coisas, né? Então esse é o grande desafio. Então Deus está sempre permitindo, né? Para que nós venhamos cada vez mais nos desapegar das coisas deste mundo e nos apegar a Ele. Daí então, se você me perguntar, Deus permite o sofrimento? Sim, Ele permite, né? Faz parte da pedagogia de Deus, para ele nos ensinar, né? A própria Bíblia diz que Deus, ele açoita aqueles que ele ama. Então nós vemos que Deus permite, sim, né? Mas o intuito é bom, né? Porque ele faz isso porque ele nos ama. Ele quer que nós estejamos mais perto dele. Nós vemos aqui um personagem no versículo 3 aqui, que arrastava, né? No versículo 3 mostra Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e botando eles ali na prisão. É o mesmo Paulo que nós vimos aqui também, que consentiu com a morte de Estevão no capítulo passado. Ele estava ali segurando, né, as vestes ali das pessoas que estavam indo apedrejar Estevão. Então nós vemos que Saulo, até aqui, foi um grande problema. E nós vemos que Paulo, ele era extremamente zeloso. E o zelo, e obviamente, quando ele se converteu, aquele zelo se converteu para o cristianismo. E nós vemos que até então aqui, o extremamente zeloso Paulo exercia todo o seu zelo contra a igreja e perseguindo a igreja do Senhor. Então nós vemos aqui que ele arrastava as pessoas, né, da igreja e levava eles para a prisão. Então Paulo aqui era um grande, ele era muito temido, né, e era um grande problema para a igreja. Nós continuamos aqui, nós vemos um pouco da história de Felipe, né? Felipe aqui, no caso, o apóstolo, né? O apóstolo Felipe. Antes de entrar em Felipe, na verdade, nós vemos uma outra coisinha interessante aqui, que fala que quando levantou-se a perseguição na igreja de Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, né? Exceto os apóstolos. Aqui existia um contexto, né? Nesse período, aqui quando se levantou essa primeira perseguição contra a igreja, essa perseguição foi muito focada nos cristãos ali, nos crentes helênicos. Os helênicos, no caso, que eram os gregos. Por quê? Isso por parte dos judeus. Porque os gregos, eles pregavam o evangelho de uma forma diferente dos judeus. Se nós vemos, os judeus teve um grande problema aqui de eles estarem ainda muito apegados à doutrina e às tradições judaicas. No caso, os helênicos, os gregos convertidos, por um outro lado, não, né? Eles tinham uma visão diferente, mais ampla do evangelho, que, no caso, substituiria o judaísmo. Então, eles afrontavam mais os judeus, né? Então, por isso aqui a gente vê essa primeira perseguição foi muito focada, e por isso que fala com exceção dos apóstolos, né? Por causa do contexto aqui. Ela foi muito mais focada, a perseguição, nos crentes helênicos aqui. Tá, aí continuando, nós vemos aqui, entrando na parte de Filipe, a partir do versículo 6, nós vemos a questão dos sinais. Nos versículos 7, nós vemos aqui quais eram os sinais aqui que Felipe fazia, expulsava aqui espíritos imundos, né? Que saíam, por sinal, aqui gritando em voz alta, quando eles saíam das pessoas possessas, e muitos paralíticos aqui e coxos foram curados. E note aqui no versículo 8, bem interessante, que diz que foram tantos milagres e tantos prodígios ali na cidade, que houve uma grande alegria naquela cidade, né? Então a gente pode imaginar ali que realmente
deve ter havido muitos e muitos prodígios, e nós vemos aqui, seguindo a mesma linha, que eram feitos e realizados pela mão dos apóstolos, né? Se a gente reparar bem aqui, como eu disse, é bom a gente ler o Atos olhando dessa forma, né? Que os prodígios e os milagres, em grande maioria, com algumas poucas exceções, eram, na sua grande maioria, realizados pelos apóstolos, né? No versículo 9 em diante, nós começamos a ver aqui a história de Simão Mágico, que ele praticava, no caso aqui, mágica, e iludia todo o povo. E aqui nós vemos que as pessoas diziam que ele tinha o grande poder, né? Ele tinha o poder de Deus, um grande poder, e estava ali iludindo as pessoas, né? Com as mágicas que ele fazia. Versículo 11, nós vemos aqui que muitas pessoas estavam seguindo aqui Simão Mágico, e naquela época não era muito diferente dos nossos dias. Nós vemos que as pessoas também gostavam de mágica, elas gostavam de entretenimento, e hoje nós vemos que é um dos grandes problemas que nós vemos também dentro da igreja. Esse tipo de coisa atrai e leva muitas pessoas. E nós vemos aqui já no início da igreja, aqui, igreja primitiva, esse tipo de coisa sempre atraiu pessoas, né? E já levavam pessoas, né? E note bem que as pessoas viam as mágicas que ele fazia e achavam que era o grande poder, o poder de Deus. Então é interessante a gente ver, né? Dessa forma também, e compreender também o momento que nós vivemos. É bom a gente sempre ler os textos e aplicá-los para os nossos dias, né? Quando a gente lê a Bíblia ela é muito atual, irmãos. Quando a gente lê os textos, a gente deve interpretá-los e aplicá-los para os nossos dias, né? E aí a gente começa a ver que, infelizmente, as coisas não estão indo muito bem. No versículo 12 aqui, muito interessante também, que nós vemos que muitos estavam sendo batizados. E o texto especificamente aqui diz que homens e mulheres estavam sendo batizados, né? Eu vejo hoje em dia nas redes sociais, principalmente no meio reformado, por causa dos nossos irmãos luteranos e presbiterianos, as pessoas querendo mostrar que crianças podem ser batizadas. Meus queridos irmãos, eu sempre, a minha posição ela é muito clara, e eu falo, inclusive, não sei se tem presbiterianos aqui, mas eu falo, para mim, o meu compromisso é inteiramente e somente com a palavra de Deus e com a Bíblia. E eu sempre falo para os presbiterianos, se você me mostrar só um caso de crianças sendo batizadas na Bíblia, aí eu vou acreditar. Agora, caso contrário, não tem como eu acreditar, né? Nós vemos aqui muito, muito claramente, não somente aqui, mas que o batismo ele é o arrependimento. Nós entendemos que uma criança, um bebê, ele não pode se arrepender, portanto, não deve ser batizado. E aqui nós vemos aqui o texto dizendo que homens e mulheres. Não está falando homens, mulheres e crianças. Apenas homens e mulheres, né? Eu sempre gosto de explicar também, irmãos, o porquê que na tradição presbiteriana, a teologia presbiteriana, existe uma teologia que é chamada teologia do pacto, onde eles dizem que, por sinal, eu gosto sempre de explicar, não é uma teologia ruim. Ela, por sinal, se você for entender o que eles querem passar na teologia do pacto, a teologia presbiteriana, ela é uma teologia até interessante, que ela mostra Deus como Deus dos pactos, como um Deus só, e tudo na Bíblia aponta para Cristo. E isso eu acho fantástico, é uma coisa muito boa, que nós devemos realmente ler a Bíblia desta forma, né? Como um Deus, né? Uma só história, e tudo na Bíblia aponta para Cristo. Até então aí tá legal, muito bom. Só que aí eles dizem que no Velho Testamento a porta de entrada para a Velha Aliança era a circuncisão. E a porta de entrada para a Nova Aliança é o batismo. Portanto, nós devemos batizar, né, da mesma forma como a circuncisão, as crianças. Ou seja, fazendo assim, nós estaríamos trazendo a circuncisão de volta, né? Para mim, é uma outra incoerência, onde, se nós lemos Gálatas capítulo 5, versículo 2, nos diz que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada valerá. Então, para mim, além de não vermos absolutamente
nenhum caso de crianças sendo batizadas na Bíblia toda, nós também, isso também é uma incoerência teológica, que vai contra a Bíblia. Então, se nós voltarmos para a circuncisão, ou trazermos a circuncisão de volta como batismo infantil, nós estaríamos fazendo igual os Gálatas. E Paulo repreende os Gálatas. Diz que eles estavam seguindo um outro evangelho e que estavam sob maldição e que eles tinham decaídos da fé. Paulo, ele estava bem bravo quando ele escreveu Gálatas ali, chama insensatos Gálatas, decaíram da fé. Né? Então, a gente deve, né, analisar essas coisas todas. Portanto, meus irmãos, eu claramente falo a questão do batismo infantil totalmente antibíblico, não tem base bíblica nenhuma, não está em nenhum lugar na Bíblia e vai contra a Bíblia. Nós vemos que o batismo é arrependimento, né? Quando uma pessoa se arrepende, é o batismo do arrependimento, e isso é feito por adultos, né? Mulheres e homens, e não crianças. Continuando aqui, nós vemos aqui que os milagres, os prodígios que Felipe estava fazendo eram tão grandes, ao ponto aqui da cidade estava tão alegre de ver tantas curas, tantas pessoas ali que estavam doentes, estavam se curando, que até o Simão mágico aqui abraçou a fé. Até ele abraçou, nós vemos aqui no versículo 13, que fala: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando ali todos os sinais, os grandes milagres ali que eram praticados, né? Olhando aqui agora, nós vemos dois casos, fatos curiosos sobre Simão, que são extra-bíblicos. Justino Marte, que é um dos pais da igreja, ele afirma em um dos seus escritos, dizendo que Simão, o mago, ou o mágico, no caso, era natural de Gita, na Samária. Então, nós vemos, eu sempre incentivo os irmãos a estudarem a patrística, os pais da igreja, que nós vemos que eles, tanto no primeiro século, segundo, terceiro, quarto, quinto, nós vemos os pais da igreja, eles narram muitos fatos da Bíblia, confirmando os textos bíblicos, e eles têm muitas coisas extra-bíblicas, fatos que eles podem também nos ajudar também a compreender os textos bíblicos. Então, esse é um fator aqui que Justino Mártir, ele fala que Simão, o mágico, ele era natural de Gita, na Samária. Uma outra também tradição primitiva atribuía que Simão criou uma heresia gnóstica, né, que era chamada de simoniana, né, que pendurou até o século III e depois acabou. Então, nós vemos, estudando a patrística, os pais da igreja, a gente pode também ver alguns detalhes sobre alguns personagens bíblicos, né? Eu mesmo estava pregando esses dias ali sobre a morte de João Batista, e ali a filha de Herodias, que dançou ali, o nome dela é Salomé. A Bíblia não fornece o nome dela, mas nós vemos o arqueólogo Flávio Joséfo, ele fornece o nome dela era Salomé. Então é interessante, né? Algumas coisas que a gente consegue através dos pais da igreja, né? E da história, né, dos primeiros séculos. Meus queridos, agora a gente entra num ponto bem interessante, né? Aqui é onde a gente fala de dons, as pessoas confundem batismo com o Espírito Santo, enfim, né? E o que estava acontecendo aqui, né? Eu costumo separar em três coisas diferentes aqui, para a gente entender bem o que o texto está falando. Antes disso, irmãos, nós seguimos, né, na nossa igreja, na igreja também da Luciana e do Aurélio, nós seguimos uma linha bíblica reformada, né? O que é uma linha reformada? Ali foi o que aconteceu na Reforma Protestante, os reformadores, que o grande grito da Reforma Protestante foi para nós voltarmos às Escrituras Sagradas, né? O grande grito da Reforma Protestante foi sola Scriptura, somente as Escrituras. E eu gosto muito disso, né? Somente as Escrituras, né? É exatamente o que nós tentamos pregar, né? É que nós devemos sempre voltar para o Evangelho. Então, nós seguimos essa linha, né, essa mesma linha bíblica reformada. No entanto, existem alguns pontos teológicos acerca dos dons no meio reformado.
no meio reformado existem os cessacionistas e existem os continuistas. O que seria isso? Os cessacionistas, eles acreditam que os dons cessaram. Os continuistas acreditam que os dons continuam ainda. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre isso, justamente para a gente entender isso. Eu gostaria de falar também o que eu creio também, para que as pessoas não interpretem errado. Por que eu digo isso? E é importante eu explicar isso. A grande maioria das pessoas com quem eu converso, tenho contato, eles já apontam de cara que eu sou um cessacionista. E eu não sou, na verdade. Eu não sou um cessacionista. Eu, na verdade, eu acredito na continuidade dos dons e sou um continuista, né? As pessoas, talvez, elas acham que eu sou um cessacionista porque talvez elas falam que eu sou muito radical. As pessoas são muito radical e tentam voltar para a Bíblia de uma forma bem precisa, com precisão. Normalmente elas são cessacionistas, né? Mas eu não sou. Então eu gostaria de explicar isso. Eu acredito na continuidade dos dons, não acho que os dons cessaram. No entanto, eu gosto de explicar que eu tenho aprendido muito, demais, com autores cessacionistas. Por quê? Porque quando eu vejo muita gente na internet falando, esses cessacionistas são hereges, esses cessacionistas, onde já se viu, acham que os dons cessaram, e as pessoas, na verdade, elas não entendem o que é o cessacionismo. Eles, na verdade, eles acreditam que os prodígios, os milagres, eles ainda aconteçam, mas não é através de dons específicos em pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa tem um dom, né? E ela sempre exerce aquilo ali, né? Ela tem um dom e ela é o curandeiro, né? Como a gente vê muito hoje, as pessoas vão atrás dessas pessoas, né? Aquela pessoa tem um dom de cura, vamos lá que ela vai curar a gente. Isso realmente é um engano, né? Eles acreditam que é através da oração. Tudo pode acontecer ainda, mas através da oração, né? Eu, no entanto, acredito também que as coisas podem ser feitas através da oração, claro, né? Agora, eu acredito também que Deus ele pode dar um dom específico a uma pessoa. Não acredito que isso aconteça de uma forma contínua, como aqui, né, era no caso dos apóstolos, que eles realmente iam lá e falavam, oravam para que o Espírito descesse e curava. Pedro passava a sombra, curava. Eu acredito, claro, as coisas podem acontecer? Podem, mas eu acredito que aqui foi um momento único, um momento diferente, onde os apóstolos eles tinham ali a autoridade do próprio Jesus. Nós vemos que Jesus, quando delegou os 12, ele deu a autoridade, a própria autoridade dele para eles. E isso era necessário que acontecesse na fundação da igreja. E nós vemos que Jesus também, né, muitos milagres confirmavam ali, né, e os apóstolos foram enviados diretamente do Senhor Jesus para ali construir as bases da igreja. Então, tudo isso era necessário. Mas, enfim, irmãos, eu sempre falo para os irmãos, leiam autores cessacionistas. Por que eu digo isso? Porque, apesar de eu não ser um cessacionista, eu gosto muito da zona de conforto onde os cessacionistas ficam. Por que eu digo isso? Nós vivemos em momentos muito difíceis, momentos onde tem muita imaturidade, tem pessoas aí dizendo que são curandeiras, pessoas fazendo coisas que vão totalmente contra a Bíblia, pessoas tendo, enfim, né, fazendo absurdos. Então, a linha cessacionista, eles se mantém de uma forma onde eles não dão espaço para poderem entrar em heresias. Isso é importante. No entanto, eu, particularmente, eu não posso falar uma coisa que não está na Bíblia para eu poder me manter numa zona de conforto. Não sei se os irmãos estão entendendo. Eu gosto, sim, de ficar na zona de conforto, né? Numa zona onde eu vou ficar e não dou ouvido a muita gente, para que eu não caia em heresias, mas também eu não posso julgar se aquilo é certo ou errado, se a Bíblia ainda diz que existem dons, né? Irmãos, por que eu não sou um cessacionista? Eu acredito na continuidade dos dons. Porque Paulo escreveu 2 capítulos falando sobre dons. O capítulo 12 fala dos dons, né? E o capítulo 14, Paulo fala ali também explicando a questão dos dons, até da questão da imaturidade ali das pessoas. Marcos, capítulo 16, também diz que
os dons seguiriam aqueles que creem, não era especificamente os apóstolos, né? Então eu não posso dizer para os irmãos que não existem mais dons e que eles cessaram. Não posso. Biblicamente eu não posso. Mas, no entanto, eu tenho muito cuidado. A orientação que eu falo para os irmãos é: tenham muito cuidado com as coisas que acontecem hoje. Muita coisa eu consigo ver que eles não seguem os padrões bíblicos. Então é bom a gente ter muito cuidado, né? No entanto, eu gosto sempre de ler o texto e mostrar para os irmãos o que a Bíblia está dizendo, não o que teologia de homens ou o que as pessoas falam, né? Tá. Então, irmãos, só para então entender um pouquinho sobre essa questão, e que nós, né, nossa igreja, nós acreditamos na continuidade dos dons como a Bíblia nos orienta. Nós vemos aqui no caso, os dois têm fundamento, como eu disse, né? Mas eu, como eu disse, não posso dizer que os dons cessaram, né? Vamos ler o versículo agora, 15, 16 e 17, que aqui está um ponto bem chave. No 15 diz: os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17, então ali eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito. E isso aqui, meus irmãos, está em total harmonia com outros textos, principalmente se a gente voltar para Atos capítulo 2, versículo 38. É um versículo chave para a gente poder entender aqui o que está acontecendo aqui nessa ocasião. Eu vou ler então para a gente estar entendendo. Atos 2, 38, que diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo, né? Aqui, o que no caso, aqui está dizendo ser batizado e você recebe o dom do Espírito. É exatamente aqui o que estava acontecendo no cenário, né? Agora, o que é receber o dom do Espírito Santo? Nós temos duas interpretações, né, principais nos nossos dias. A primeira interpretação acerca de que quando Pedro aqui estava orando para que o Espírito descesse, ele estava orando no sentido para que eles manifestassem aqui, no caso, os dons. Essa é a primeira interpretação. E a interpretação, né, dos pentecostais, que eles acreditam aqui que é a manifestação dos dons e tem a ver também com o batismo com o Espírito Santo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, né? Número 2 aqui, outra interpretação: o dom do Espírito aqui é o que nos ajuda na nossa regeneração. Isso porque a regeneração se realiza com a entrada do Espírito, né? E não com a celebração do batismo. E é importante a gente entender isso, né? Em outras palavras, o que Pedro estava orando aqui, no caso, para que o Espírito ajudasse eles, né? No caso, com a regeneração, para que eles se convertessem aqui de verdade. Notem, meus irmãos, que no contexto aqui, nós vemos que o próprio Simão tinha sido batizado. Notem bem aqui. E aqui depois a gente vai ver que ele quis comprar o dom de Deus. Então é exatamente isso. Eles vieram aqui, o que Pedro estava fazendo era justamente isso, porque viram que eles estavam sendo batizados, mas não tinham uma conversão genuína. Eles não tinham a regeneração do Espírito. E é exatamente o que aconteceu aqui com Simão o mágico. Nós vemos aqui que ele se batizou, foi batizado. E depois nós vemos aqui que ele queria comprar o dom de Deus, né? E segundo a tradição da igreja, ele criou até, né, heresias depois que perduraram ali até o século III. Então, assim, tem essas duas interpretações. No meu entendimento, né, muito claro, eu sigo nessa linha. Por quê? Porque se Pedro estivesse aqui orando para que descesse os dons, perderia um pouco o sentido. Se nós vermos aqui, o intuito de eles terem ido aqui foi porque eles receberam a palavra, né? Eles receberam a palavra, né? O intuito sempre foi pregar a palavra e não dons, né? Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, quando ele fazia milagres, ele tentava abafar e falava para as pessoas não falarem.
porque ele mesmo sabia que o foco não era os sinais dos prodígios, mas sim ele mesmo. E os apóstolos seguiam na mesma linha. No entanto, esse texto aqui, se nós falarmos que Pedro estava dizendo para o Espírito descer para manifestar dons, não tem coerência, irmãos. Não tem coerência, né, com os outros textos. Então, eu entendo o texto da outra forma, né? A pergunta que agora também os irmãos devem estar perguntando, né, muitos de vocês, é se aqui tem alguma relação com o batismo com o Espírito Santo. O fato de Pedro ter orado aqui para que o Espírito descesse, então, Pedro estava orando para que eles fossem batizados com o Espírito Santo? Não é isso, né, que o texto está dizendo, tá? Eu quero pegar agora Mateus capítulo 3, para a gente dar uma olhadinha, e aí a gente vai entender todo esse cenário. Depois eu vou explicar para ficar de uma forma mais clara para os irmãos. Então, vamos ali em Mateus capítulo 3. Nós vemos aqui no capítulo 3, a partir do versículo 7, eu vou ler então para os irmãos. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz. Notem aqui, irmãos, aqui ele já está explicando, né, o batismo com fogo aqui, né, no caso. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele começou a explicar o batismo com fogo aqui, e aí ele diz, né, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele já, no contexto, a gente já viu que ele está falando dos fariseus. Ele já começou a explicar que a árvore que não dá bom fruto, né, o machado está na raiz, será cortada e jogada no fogo. Aí ele fala, né? E ele explica novamente. Aí no versículo 12 ele explicou, depois dele viria Jesus e batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Versículo 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Batismo com o Espírito Santo. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso é o batismo com o Espírito Santo bíblico, né? A única explicação de batismo com o Espírito Santo que nós temos são essa. E é confirmada também, né, em 1 Coríntios, né? É só um versículo agora, irmãos, para a gente estar olhando, e confirma também. 1 Coríntios capítulo 12. Justamente o capítulo que fala sobre os dons, né? No versículo 13 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aqui Paulo está dizendo aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, que é exatamente o que Jesus está dizendo ali, né? O batismo com o Espírito Santo é quando Jesus recolhe os seus e coloca no corpo. É quando nós nos convertemos e somos incluídos no corpo de Cristo. Isso é batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo, ao contrário disso, é o julgamento dos ímpios, né? Então, voltando para o texto que nós estávamos aqui, né, de Atos, deixa eu só voltar para Atos capítulo 8, isso aqui que Pedro estava fazendo, orando para eles, para o Espírito descer, não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Aqui, como eu disse, tem essas duas interpretações. Uns acreditam que é dons, né? Uma coisa que nós devemos entender, irmãos, dons é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra, né? Os dons, eles podem acontecer? Podem, né? Por que eu digo isso? E é muito importante a gente entender isso, porque em muitas igrejas as pessoas falam, se você não foi batizado com o Espírito Santo, você não tem um Espírito. Se você não tem os dons, você não foi batizado com o Espírito Santo, né? Então, isso é uma incoerência, irmãos, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nós somos batizados com o Espírito Santo quando nós somos incluídos no corpo de Cristo. E aí os dons? Os dons acontecem como? Pelo mesmo Espírito, conforme ele apraz. Acontece quando ele quer.
Não tem hora marcada. A gente vai fazer agora, vai fazer depois. Vamos lá, a conferência, né? A campanha, venha para a campanha do, sei lá, um monte de campanha que eles fazem, no sábado que vem, e você vai ver muitos milagres e prodígios. Não é assim que acontece, irmãos. Com hora marcada, não é assim. O poder é de Deus, é Ele que realiza tudo como lhe apraz. Nós não temos o direito de fazer isso, né? Então não tem nada a ver uma coisa com outras. Que nós possamos saber diferenciar o que é um batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, e saber o que dons é outra coisa também, né? E aqui no caso, irmãos, Pedro estava orando para que o Espírito descesse. Por quê? Tinha muitas pessoas sendo batizadas e não estavam tendo uma conversão genuína, da mesma forma como o próprio Simão aqui, que foi batizado, abraçou a fé, que nós vemos no versículo 13, mas não tinha se convertido. Então aqui, essa oração, Pedro eles estavam orando para que o Espírito Santo descesse neles e que eles se convertessem de verdade. É isso, né, que o texto está dizendo aqui, né? Então entendemos isso, né? Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dons é outra, e Pedro orando aqui para que o Espírito descesse, outra coisa, tá? Eu sei que é um pouco complicado, irmãos, né? Então eu tentei dividir nessas três partes para a gente entender e diferenciar essas três, tá? Depois, se os irmãos ainda ficaram com dúvida, a gente pode tirar as dúvidas. Eu vi que tinha uma mensagem aqui, mas eu não consegui ler. Depois, daqui a pouquinho a gente vai acabar, a gente pode estar cobrindo todas as dúvidas, tá bom, irmãos? Tá, continuando aqui, irmãos, a gente entra, então, na parte final aqui de Felipe e o eunuco. Aqui nós vemos que um anjo do Senhor falou para Felipe, né, dizendo para que ele fosse ali para o lado do sul. E ali nós vemos com o propósito de encontrar esse etíope, né, o eunuco da alta, né, oficial de Candância ali, né, que era a rainha dos etíopes. Nós vemos aqui, irmãos, que ele estava lendo o profeta Isaías. Então nós vemos que ele era judeu. Como que a gente fica imaginando? Peraí, ele era da Etiópia, era judeu? Lembrando que quando Salomão ali se apaixonou pela rainha de Sabá, ela voltou, né, para a África. Então nós acreditamos que esse grupo de judeus que eram da África deriva-se ali no caso desse acontecimento, né? Então nós vemos aqui que o etíope estava ali e o próprio Deus ali mandou Felipe para estar conversando com ele, e ele estava lendo aqui, né? Aqui a profecia messiânica que nós vemos de Isaías, que se encontra no capítulo 53, do versículo 7 no versículo 8, né? E nós vemos ali que está falando sobre que o Messias seria levado ali como ovelha ao matador, e é bem conhecido de nós ali, né? Isaías capítulo 53. E ali o eunuco pergunta para ele, quem é esse que o profeta Isaías aqui, então, está falando? Quem que é? E ele pregou sobre Jesus para ele. Um fato interessante que nós vemos também da patrística, um dos pais da igreja, Irineu, ele dizia que esse etíope aqui, ele se tornou um missionário entre os etíopes e evangelizou ali na Etiópia e na África, né? Então é um dado que nós temos também, que é fornecido pelos escritos de Irineu em 180, desculpa, né? Depois de Cristo. Então nós continuamos aqui, nós vemos que ele se converteu. Ele creu, né? E nós vemos aqui até uma informalidade, né? De como é feito um batismo no Novo Testamento. E é bem interessante. Eu sempre falo para os irmãos, a gente teve o caso da Valquíria, que quando ela decidiu se batizar, a gente estava no lockdown e não tinha como fazer na igreja, e a gente fez o batismo dela lá na praia, né? Tem uns irmãos agora também que querem batizar, eu dei essa opção também, por a gente não estar ainda lá em Oyster Park, eles estão em construção, para a gente poder fazer na praia, tudo. Eu, na verdade, irmãos, eu vejo que o batismo bíblico aqui era bem formal, né? Aqui nós vemos o caso aqui, tinha um laguinho ali, ele falou, posso batizar? Tem água ali, vamos lá. Batizou ele. E assim, né? E aqui nós vemos que, né, ele foi batizado, né? Ele batizou e depois o Espírito Santo aqui arrebatou ele, o Senhor arrebatou ele e ele foi encontrado em uma outra cidade, né? E aqui termina o capítulo 8,
Amém, meus queridos? Eu vou fazer uma oração e aí a gente pode estar tirando as dúvidas. Eu vou pedir para a Valquíria, então, parar de gravar.